Falar de o morro dos ventos uivantes entrar num território onde o amor não é afeto, é pulsão, não é encontro, é colisão, não é vínculo, é ferida aberta. Emily Brontë constrói um romance que, mais do que narrar uma história, encena a estrutura do inconsciente em sua forma mais devastadora. Na clínica, vemos diariamente que aquilo que não encontra palavras se converte em ato. Brontë escreveu isso no século XIX. Heathcliff, o sujeito sem lugar. Heathcliff surge como um estrangeiro absoluto, um menino sem nome, sem origem, sem história. Aquilo que Ferenczi chamaria de criança não simbolizada. Ele chega à família Arshall como um corpo estranho, um elemento que desorganiza, desloca e desperta ciúmes e rivalidade. Freud já dizia em Totem e Tabu que o estrangeiro, no imaginário familiar, é frequentemente percebido como ameaça, mesmo que nada faça. Clinicamente, vemos isso em pacientes que carregam a sensação de não pertencer, de serem corpos intrusos dentro da própria família. Heathcliff não é apenas maltratado, ele é privado de linguagem, educação e reconhecimento. Lacan diria: o sujeito nasce no campo do outro, sem o outro não há sujeito. Heathcliff nasce no campo do desamparo radical. Heathcliff aparece como um estrangeiro absoluto, sem nome, sem origem, sem inscrição simbólica. Ele é aquilo que Ferenczi chamaria de criança não simbolizada, alguém que chega ao mundo sem um outro capaz de lhe oferecer lugar. Na família Arshall, ele é o elemento que desorganiza, um corpo estranho que provoca rivalidade e rejeição, fenômeno que Freud descreve como a ameaça simbólica do estrangeiro dentro da casa. Muitos pacientes vivem esse mesmo sentimento, o de serem intrusos na própria família. Privado de linguagem, reconhecimento e afeto, Heathcliff cresce nessa família radical. Lacan lembra que o sujeito só nasce no campo do outro. Quando esse outro falha, o sujeito nasce marcado pelo desamparo. A trajetória de Heathcliff é a tentativa de reparar simbolicamente aquilo que nunca lhe foi dado: amor, nome, pertencimento. E é justamente essa falta que faz dele uma figura tão intensa quanto trágica. Catherine e Heathcliff, um amor fusional pré-edípico. A ligação entre Catherine e Heathcliff nunca se constitui como amor no sentido adulto, estruturado e atravessado pela alteridade. O que encontramos ali é uma fusão primária, uma simbiose emocional marcada pela impossibilidade de diferenciação. Não se trata de dois sujeitos que se encontram, trata-se de dois inacabados que se agarram um ao outro para não desmoronar. Catherine sintetiza isso de modo radical: eu sou Heathcliff. Isso não é metáfora romântica, é um diagnóstico estrutural. A clínica encontra esse fenômeno em pacientes que vivem relações onde o futuro funciona como prótese subjetiva, uma tentativa de colmatar a falta primordial. O vínculo não é movido pelo amor, mas pela necessidade de sobrevivência psíquica. É o amor muro. Sem o outro, tudo cai. Wilfred Bion pensaria esse tipo de ligação como uma união baseada em necessidades primitivas.
não em trocas simbólicas. Uma ligação em que o outro é usado para estabilizar ansiedades catastróficas e não para sustentar o crescimento do self. Nessa dinâmica, Heathcliff e Catherine existem como um único organismo emocional. É a fase pré-edípica, não resolvida. A etapa em que o eu ainda não se distinguiu do objeto. Não há separação possível, há fusão, confusão, dependência afetiva. Diante dessa fusão sem bordas, Catherine casa-se com Edgar Linton, não por desejo, mas porque ele encarna aquilo que falta ao laço funcional, o significante social. Edgar representa nome, lugar, reconhecimento, ordem. Exatamente aquilo que Heathcliff não possui e que a simbiose com ele nunca poderá oferecer. Catherine, portanto, vive a divisão clássica entre o desejo e o dever, a pulsão e a norma, o selvagem e o civilizado, a fusão e a lei. Na perspectiva clínica, é o drama de alguém dividido entre a paixão que a arrasta ao abismo e a estrutura simbólica que tenta salvá-la, ainda que tarde demais. O amor entre Catherine e Heathcliff é trágico, não porque é proibido, mas porque é impossível. É um amor que não permite o surgimento de dois sujeitos. E onde não há dois, não há amor. Há apenas dependência, ferida e repetição. A vingança como sintoma, o retorno do recalcado. Quando Catherine escolhe o caminho social e não o vínculo fusional, Heathcliff não enlouquece, ele regrede. Aquele abandono não é apenas um acontecimento externo, é a reativação de uma ferida primária. É o retorno de tudo aquilo que nunca pôde ser elaborado. Sua vingança, portanto, não é racional nem estratégica. É um sintoma. Freud, em Recordar, Repetir e Elaborar, descreve que, quando o sujeito não consegue representar psiquicamente a experiência traumática, ele não recorda, ele repete. Age compulsivamente, como se a ação pudesse dar conta do que a palavra nunca conseguiu organizar. Heathcliff repete, ele não está lutando contra Hindley, Edgar ou Isabella. Ele está lutando contra o garoto humilhado, sem nome, sem pertencimento, que foi jogado dentro de uma família que nunca o reconheceu. Sua crueldade é a tentativa falha de inverter a posição traumática. Ser agora aquele que domina, que viola, que humilha. Um sujeito, ao se tornar cruel, muitas vezes tenta anular a posição infantil de impotência, mas o faz de maneira que o aprisiona no mesmo circuito. Clinicamente, é comum encontrarmos pacientes que rejeitam todos os parceiros, sabotam relações ou se envolvem compulsivamente em vínculos destrutivos. Não é escolha consciente, é repetição de uma matriz emocional primitiva. A lógica é: se eu repetir a ferida, talvez desta vez eu a controle. A vingança de Heathcliff opera exatamente nessa chave. Ele tenta controlar pela ação aquilo que o traumatizou no nível do ser. Sua violência é um modo de se defender da dor insuportável de ter sido um menino que não tinha lugar, nome ou amor. Mas, ao fazê-lo, ele se torna justamente aquilo que sofreu. Heathcliff não vinga Catherine, não vinga o amor perdido, ele vinga a criança ferida. Mas o preço é se transformar no espelho perfeito do trauma que tenta negar. Freud afirmaria que o sintoma é o compromisso entre o desejo e a defesa. Em Heathcliff, o sintoma é a própria vida.
A morte de Catherine, o objeto perdido eternamente presente. A morte de Catherine inaugura para Heathcliff não um luto, mas aquilo que Freud descreve em luto e melancolia, como a forma mais devastadora de perda, quando o sujeito não consegue renunciar ao objeto e, ao invés disso, incorpora-o para dentro de si. No luto, ainda que doloroso, existe um processo psíquico claro. O sujeito aceita que o objeto se foi e, pouco a pouco, retira a libido investida nele, reinvestindo-a no mundo. Na melancolia, o movimento é o oposto. O objeto não se vai. Ele é introjecionado, transformado numa presença interna que não dá repouso, que não cessa de exigir, acusar, ferir. Heathcliff não chora Catherine, ele a devora psiquicamente. O luto é renúncia, a melancolia é prisão. Quando Heathcliff declara: eu não posso viver sem a minha vida, não posso viver sem a minha alma, ele não está fazendo poesia romântica. Está descrevendo com precisão brutal o colapso de seu eu. O que morre naquele momento não é Catherine, é a estrutura psíquica de Heathcliff, que perde sua coesão. Catherine, para ele, nunca foi apenas um objeto amoroso. Era o eixo que sustentava aquele eu precaríssimo, aquele sujeito já nascido no desamparo absoluto. Ela funcionava como aquilo que Winnicott chamaria de self-objeto sustentador, a figura que mantém o psiquismo unido. Ao morrer, Catherine leva consigo a última possibilidade de Heathcliff existir como sujeito. Sem ela, ele se transforma num corpo movido pela pulsão, pura energia não ligada, sem simbolização possível. Lacan descreve isso como o retorno ao gozo mortífero, quando a perda não é metabolizada pelo simbólico e, portanto, não encontra inscrição. Heathcliff é lançado num estado intermediário, não aceita estar vivo, mas tampouco se permite morrer. O tempo psicológico entra em colapso. Ele passa a viver com aqueles pacientes que encontramos na clínica que dizem: eu sigo funcionando, mas minha alma ficou presa no dia em que perdi alguém. Esses sujeitos muitas vezes não estão em depressão típica, estão em melancolia estrutural, uma forma de estar no mundo onde o objeto perdido torna-se mais vivo do que o próprio sujeito. O ego, como Freud afirmou, se identifica como o objeto perdido e o dirige contra si mesmo. Em Heathcliff, essa identificação é radical. O ódio e o amor por Catherine se misturam e se voltam contra seu próprio ser. Ele deixa de se relacionar com o mundo e passa a se relacionar com a ausência, e essa ausência se torna absoluta. Por isso, ele vaga pela casa, escuta vozes, sente a presença dela nos cômodos, no vento, na própria pele. Não se trata de delírio psicótico. Trata-se de uma melancolia tão profunda que dissolve a fronteira entre o eu e o morto. Heathcliff não quer mais existir, mas, ao mesmo tempo, ele precisa existir para manter Catherine viva dentro de si. Ele permanece, portanto, em um estado liminar, como um fantasma que habita o próprio corpo. Morre pouco a pouco, consumido pelo objeto que não consegue abandonar. A morte de Catherine não encerra sua história, inaugura o seu mal-estar definitivo. É a partir dela que Heathcliff deixa de ser homem e se torna aquilo que Freud chamou de sombra do objeto caindo sobre o eu. Heathcliff se torna essa sombra, a cada dia mais magro, mais silencioso, mais assombrado. Sua vida se transforma na vigília eterna
daquilo que perdeu e jamais poderá enterrar. E assim, preso à memória, ao fantasma e à culpa, ele caminha até sua própria morte, não como um ato de libertação, mas como a única forma possível de renunciar ao pacto mortífero com o objeto perdido. O cenário como expressão do aparelho psíquico. Emily Bront realiza em O Morro dos Ventos Uivantes uma operação literária que beira a sofisticação clínica. Ela converte o ambiente externo em uma espécie de topografia da mente humana. O cenário não descreve apenas a paisagem, descreve o que Freud chamaria de aparelho psíquico em funcionamento, com suas forças conflitantes, seus excessos e suas regulações. A natureza, o vento, a arquitetura das casas e até o clima tornam-se personagens simbólicos. Não são meros antecedentes, são expressões do inconsciente. O morro dos ventos uivantes, o domínio da pulsão. O morro é rude, intempestivo, selvagem, constantemente atravessado por ventos que parecem nunca cessar. É o espaço da força bruta, do excesso e da ausência de lei. Na psicodinâmica freudiana, e corresponde ao que poderíamos chamar de pulsão em estado cru, aquilo que precede a organização edípica, a nomeação e o pacto social. É a casa da desordem e do desamparo. O lugar onde Heathcliff é introduzido ao mundo e onde Catherine descobre seu eu selvagem, ou melhor, sua não forma, sua potência não simbolizada. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, descreve a tensão entre as tendências pulsionais e a exigência civilizatória. O morro é justamente esse ponto de fricção, a pulsão que não aceita ser domada. O vento que uiva sem cessar funciona como metáfora daquilo que Lacan chamaria de gozo, essa força que ultrapassa o princípio do prazer e que insiste, 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 mesmo quando destrói. O morro é, portanto, a personificação do inconsciente não metabolizado. A granja dos tortos, o superego civilizado. Em absoluto contraste, a granja dos tortos representa o domínio do simbólico, regras, etiqueta, linguagem, educação. O lugar onde tudo é filtrado pelo discurso, pela aparência, pela lei. Se o morro é a pulsão bruta, a granja é aquilo que Freud chamou de realidade psíquica organizada, a casa do superego civilizado. Não o superego cruel e castigador, mas o superego que normatiza, moraliza, estrutura. É o espaço onde Catherine tenta tornar-se adequada, onde Edgar Linton busca ordenar o que está sempre escapando. É o terreno onde o desejo deve ser reprimido em nome da convivência. A granja socializa, o morro desintegra. Bront faz da geografia uma teoria do psiquismo. A tensão entre as casas, dois sistemas psíquicos irreconciliáveis. A alternância entre os ambientes dramatiza a clivagem que existe dentro dos próprios personagens. Catherine, especialmente, vive rasgada entre dois registros.
No morro, ela é puro afeto, violência, espontaneidade, gozo. Na granja, ela é cortesia, civilidade, cálculo, adaptação social. É o conflito descrito por Freud entre o id, os ventos uivantes da pulsão, e o superego simbólico, as paredes ordenadas da granja. É a batalha entre o que se deseja e o que se pode. Bronte não opõe apenas espaços materiais, opõe estruturas psíquicas. Por isso, a leitura do romance, em chave psicanalítica, revela um fenômeno contundente. Os personagens não transitam entre casas, mas entre camadas da mente. A paisagem como o inconsciente projetado. O clima varia conforme o estado emocional. As tempestades acompanham crises afetivas. O vento uiva quando o desejo não encontra inscrição. A neblina surge quando a narrativa entra em territórios obscuros da memória. É a tradução do que Freud, em A Interpretação dos Sonhos, chamou de representações substitutivas, quando o psiquismo projeta para fora aquilo que não consegue simbolizar dentro. Heathcliff, por exemplo, é quase inseparável do morro, quando ele caminha no vento, quando a chuva cai, quando a casa parece estremecer. Aquilo que vemos não é o clima, é o inconsciente dele agindo como cenário. Do mesmo modo, a granja enlouquece quando ele entra. É o simbólico sendo invadido por aquilo que nunca deveria ter sido expulso. A topografia do romance como modelo clínico. Há pacientes cuja história psíquica também se organiza dessa forma, um território interno de turbulência, marcado por experiências pré-verbais e pulsões sem nome, coexistindo com um território excessivamente civilizado, onde o sujeito tenta se adaptar às expectativas externas. A clínica vê isso quando o paciente alterna entre comportamentos impulsivos e autocontrole rígido. Vive entre o desejo e a lei. Tenta ser Catherine na granja, enquanto seu inconsciente vive no morro. Sente que, por mais que tente organizar a vida, algo interno uiva. Bronte, sem vocabulário psicanalítico, antecipa uma compreensão profunda. O cenário externo é uma metáfora do aparelho psíquico e os personagens são suas forças conflitantes. O romance como mapa do inconsciente. Quando a narrativa termina e Kate e Areton finalmente transitam entre as casas, há uma metáfora poderosa, a possibilidade de integrar impulsos e cultura, desejo e regra, afeto e linguagem. É o que Bion chamaria de processo de transformação alfa, o bruto sendo metabolizado, simbolizado, tornado pensável. O mundo interno deixa de ser dividido entre tempestade e ordem. É, de certa forma, o primeiro momento de equilíbrio psíquico apresentado no livro. A nova geração, o reparo possível. A relação entre Kate Linton e Areton Arshall funciona como uma espécie de reconciliação psíquica, aquilo que Melanie Klein chamou de reparação. Para Klein, quando o sujeito consegue elaborar suas angústias primitivas, especialmente aquelas ligadas à perda, ao ataque e à destrutividade, algo novo se torna possível, o impulso de restaurar aquilo que foi danificado. Em O Morro dos Ventos Uivantes, essa dinâmica é quase didática. Depois de décadas marcadas por ódio, humilhação, rivalidade, vingança e desamparo,
surge uma nova geração capaz de fazer o que a anterior não conseguiu, reparar o que foi despedaçado. Kate e Areton, as cenas clínicas da reparação. Areton, criado sob violência simbólica e apagamento, é o espelho vivo de Heathcliff, criança, bruto, marginalizado, privado de palavra e educação. Kate, por outro lado, carrega a herança da mãe, vitalidade, impulsividade, ambivalência, mas também certa capacidade de ternura. Eles começam numa relação atravessada por hostilidade e ressentimento. Mas algo muda. Kate se permite ver Areton para além do papel que herdou, e Areton aceita ser visto. Clinicamente, essa transição é preciosa. É o momento em que dois sujeitos deixam de se reconhecer a partir do trauma e começam a se reconhecer a partir da possibilidade. A reparação kleiniana em ação. Melanie Klein descreve que, quando a criança e simbolicamente o adulto supera as angústias persecutórias típicas da posição esquizoparanoide, ela entra num estado mais maduro, a posição depressiva. Nessa posição, o sujeito reconhece sua própria agressividade, lida com a culpa pelo dano causado e tenta reparar o objeto amado. Kate e Areton operam exatamente nesse registro. Eles reconstruem livros, reorganizam o lar, reconstituem o vínculo e, de forma implícita, reparam os danos psíquicos deixados por Heathcliff e Catherine. É como se a geração seguinte dissesse à anterior: eu assumo que vocês não conseguiram simbolizar. No consultório, vemos isso sempre que um paciente rompe com o destino traumático que recebeu dos pais, quando ele cria um outro modo de amar, de se relacionar, de construir laços. Ele não está apenas vivendo, está reparando a história. O trabalho psíquico da nova geração, Kate e Areton, são os únicos personagens que realmente se desenvolvem afetivamente, diferente de Heathcliff e Catherine, que permanecem fixados em uma espécie de adolescência pulsional, sem simbolização possível. Os dois jovens conseguem atravessar o limite entre pulsão e linguagem. Eles fazem o que Bion chamaria de transformação alfa. Pegam elementos brutos não simbolizados e os convertem em experiência pensável. O amor entre eles não é fusão, é construção. Não nasce do desespero, mas da escolha. Não tenta preencher um buraco psicológico, mas criar espaço para um outro existir. Essa é a verdadeira reparação.